Olá, você, assinante da Cruzoé, bem-vindos. Eu sou o Gui Mendes, repórter da revista, e no Cruzoé Entrevistas dessa semana a gente vai ter o prazer de debater uma das obras mais instigantes e causadoras de comentário nas últimas semanas, que é o livro Que Bobagem, Pseudociências e Outros Absurdos que Não Merecem Ser Levados a Sério. Com um título já provocante desse jeito, eu convido para a conversa uma das coautoras do livro, doutora Natália Pasternak. Olá, doutora. Boa noite, Gui. Muito obrigada e obrigada, Cruzoé, pelo convite. Excelente, doutora. Primeiro, parabéns pela publicação. Está entre os mais vendidos de não ficção no Brasil. Está entre os mais comentados já há algumas semanas esse livro, justamente pela proposta provocadora dele de questionar o que se chama de pseudociências dentro do livro. E é com base neles que eu faço a primeira pergunta para você, doutora. Por que a senhora acredita que pessoas que normalmente tendem a defender a ciência, que tendem a defender o estudo científico, eles acabaram por criticar a maneira como o livro foi escrito? Como que a senhora enxergou principalmente essa gritaria em torno das primeiras opiniões em relação ao livro? Então vamos lá, Gui. Primeiro eu tenho uma notícia muito boa para compartilhar com todos que estão Uhum. assistindo. O livro Que Bobagem não está na lista dos mais vendidos, ele hoje é o livro mais vendido do Brasil. Ele saiu na lista da Veja como número 1 em livros de não ficção. Então nós estamos muito, muito orgulhosos dele, até por ser um livro de popularização da ciência, que não é um livro que a gente espera que chegue aí como primeiro best-seller da sua categoria. Então foi uma surpresa muito boa ver essa classificação da revista Veja hoje, nós ficamos muito felizes. Em relação aos críticos, Gui, tem dois tipos de críticos. Tem os críticos que não leram o livro e que se sentem ofendidos porque encontraram ali no índice do livro a sua pseudociência de estimação, e todo mundo tem, né, uma pseudociência de estimação. Em geral, as pessoas, mesmo sendo favoráveis à ciência e curtindo a ciência e achando que a ciência é importante, existem algumas práticas, teorias, doutrinas que fazem parte do dia a dia, da criação familiar, da criação afetiva de muitas pessoas, ou até mesmo de grupos e populações, e que desenvolvem, então, um carinho ou um afeto por essas pseudociências que simplesmente são teorias, doutrinas, práticas que têm uma roupagem de ciência, que são vistas como científicas pela população, mas que não são verdadeiramente ciência, não passaram pelo rigor, pelo crivo metodológico da ciência. Então, muitas pessoas, ao se deparar com a sua pseudociência, sua prática preferida, ali no índice do livro, já nem leem o livro e ficam muito ofendidas por essa prática estar ali, ao lado de tantos outros capítulos que eles realmente consideram que são bobagens e que mereciam estar no livro. E eles perdem, então, a oportunidade de ler esses outros capítulos, o que me dá muito dó. Eu penso sempre que as pessoas, ok, você não gostou de um tema, mas você não quer nem olhar os outros, você pode pular esse que você não gosta. E tem os outros críticos que daí sim vão se debruçar, vão ler o livro, vão fazer considerações, e essas críticas são sempre muito bem-vindas, porque elas ajudam o autor a entender onde alguma coisa não ficou clara, ou foi vista como ofensiva por alguém. Então, essas críticas são sempre muito bem-vindas. Infelizmente, as críticas mais barulhentas têm sido feitas por pessoas que não leram o livro, ou que leram apenas um pedacinho do livro e não gostaram, e daí tecem críticas e textos e artigos e tratados sobre aquele parágrafo ou aquelas 10 páginas do livro que, infelizmente, eles não gostaram. E acho que faz parte do universo de todo autor lidar com isso. Uhum. Excelente. Doutora Natália, a senhora, até onde eu pude apurar, não participa mais de redes sociais em seu nome, mas participa em nome do Instituto, né, questão de ciência. E assim, e justamente nas redes sociais foi onde a gente viu a maior parte da gritaria, foi onde eu me informei em um primeiro momento sobre a polêmica em relação à psicanálise, em relação às opiniões trazidas no livro sobre a homeopatia. Eu queria entender um pouco da sua opinião, como que você enxerga
que fica a discussão científica em um lugar tão amplo e tão sem regras quanto é a discussão das redes sociais, se isso turva essa discussão, se isso prejudica, e como que você, se você chegou a ter acesso às críticas e diversos tipos de opiniões que circularam nas redes sociais? Gui, eu fechei as minhas redes sociais porque elas cumpriram uma função durante a pandemia. Eu não usava rede social antes da pandemia, ou usava para coisas de família, de postar foto, e eram praticamente todas fechadas. Ter o meu Twitter antes da pandemia, eu praticamente não sabia nem a senha. Mas durante a pandemia eu tive que usar e usei, e acho que cumpriu um papel importante porque eu precisava estar ali para conseguir fazer o papel de comunicadora de ciência durante a pandemia. Uma vez que a emergência sanitária acabou, eu não vi mais motivo para continuar nas plataformas. Muitas delas eu já tinha fechado, então o meu Facebook, meu Instagram eu fechei bem antes, e depois eu fechei o Twitter, quando o Twitter realmente se tornou um ambiente tão insuportável que eu já nem conseguia fazer meu trabalho de comunicação ali mesmo, e não tinha mais a emergência sanitária para justificar minha presença ali. A minha opinião sobre redes sociais não mudou desde a pandemia. Eu acho que elas continuam sendo terra de ninguém, onde o algoritmo favorece as tretas, né, como a gente chama, e não uma discussão racional sobre qualquer tema, não só sobre ciência. É um algoritmo que favorece a profusão de cliques e likes e compartilhamentos, que são coisas que as pessoas fazem quando elas estão muito emocionadas, ou com muita raiva, ou com muita alegria também. Mas, enfim, são motivações emocionais, não racionais. Eu acho que há muito tempo as redes deixaram de ser um lugar de troca, um lugar de dicas legais sobre assuntos, e elas passaram a ser um lugar de treta e de discurso de ódio. Então, eu não vejo nenhum valor na discussão que é gerada ali. Eu não olho, eu não sei o que está acontecendo. Quem monitora as redes sociais do Instituto é o pessoal do Instituto e da assessoria de imprensa, e então isso só chega em mim quando tem alguma coisa extremamente relevante, uma pergunta importante que foi levantada ali, mas é muito raro, tanto que não chega. E eu acho que realmente os canais mais adequados para você escrever uma boa crítica, uma resenha do livro, expressar sua opinião, são os canais mais formais, os canais da mídia tradicional. E esses eu olho. Então, quando sai artigo de jornal, quando sai uma resenha, mesmo os fóruns dos leitores nos grandes jornais, eu recebo, eu olho o que estão comentando, o que estão reclamando, e muitas vezes vem coisas pertinentes, coisas que, como eu disse, ajudam os autores a melhorar para uma próxima vez, entender como que o leitor está reagindo. Mídia social, infelizmente, se tornou realmente um local de gritaria. E no meio da gritaria, boas opiniões, boas perguntas, boas críticas se perdem, porque tem tanta gente gritando que você não acha aquelas perguntas honestas. É uma pena. Doutora Natália, já partindo para dentro do livro, né? A primeira dúvida que eu tenho, eu fiz a nossa primeira pergunta foi como que você enxerga essas pessoas que defendem a ciência, criticando seu livro. Então, eu queria começar já por uma pergunta parecida, no caso, cientificamente falando, o que leva uma pessoa a acreditar no que seria uma pseudociência? O que leva, até para citar alguns exemplos do livro, a acupuntura a ser tão popular, a astrologia a ser tão popular? O que pode ser considerado como uma razão por sucesso centenário, às vezes milenar, dessas tradições? Que são tradições, práticas, doutrinas que se propõem de alguma maneira a explicar o mundo, a explicar a mente humana, a explicar o destino, como é o caso da astrologia, a explicar doenças do corpo humano e como curá-las. E isso sempre atrai
Muita gente, porque são dúvidas legítimas que as pessoas têm, elas querem entender como funciona a mente humana, será que eu realmente consigo prever o que vai acontecer, meu destino sou eu que faço ou está escrito em algum lugar, como que eu posso me curar de doenças, então são questões do ser humano e por isso são atraentes. Agora, o problema é que essas questões elas não são respondidas por essas práticas, elas levam a uma ilusão de resposta. Então, elas trazem um conforto, a pessoa falar que legal, agora eu entendi o que está escrito nas estrelas para o meu futuro, ou se o meu signo é mais compatível com esse ou aquele, então vou procurar um parceiro, uma parceira desse signo compatível. Dá uma sensação de conforto, uma sensação de compreensão do mundo, mas é uma sensação que não corresponde à realidade. E por não corresponder à realidade, ela pode induzir ao erro, que pode ser um erro sem maiores consequências, como escolher um parceiro amoroso, mas pode ser um erro também com consequências mais graves, como gastar todas as economias de uma vida em uma prática que não funciona, ou investir a minha saúde, a saúde da minha família em uma prática que não funciona. Por que as pessoas parecem estar satisfeitas com esses resultados? Primeiro, porque as pessoas que não estão satisfeitas não falam. Elas não vêm a público dizer eu fiz um mapa astral e não tinha nada a ver comigo, eu achei uma porcaria. O astrólogo errou em tudo que ele me falou e eu gastei meu dinheiro à toa. Eu fiz esse tratamento, não adiantou nada para minha doença e depois eu fui no médico de verdade e resolveu. Essas não são histórias que a gente vê na mídia ou que os amigos contam para a gente. As histórias geralmente são as histórias positivas. Então o que circula e o que chega nas pessoas são as histórias de sucesso, as histórias de milagres, as histórias de coisas extraordinárias, porque essas são histórias muito mais gostosas de contar do que eu fui enganado. E por isso a gente acaba tendo a sensação de que essas práticas são muito mais populares do que elas realmente são, elas são muito mais utilizadas do que elas realmente são, e elas realmente garantem resultados muito mais do que elas, de fato, garantem. Uhum. De longe, dos 12 capítulos que compõem o livro, os 2 que geraram o maior rebuliço, que talvez seja a palavra correta, foram os capítulos destinados à psicanálise, que é um capítulo mais trabalhado pelo Dr. Carlos, e o capítulo da homeopatia, que é um tema que você tem trabalhado bastante nas suas entrevistas e falado bastante. Mas tem aí outros temas, né? A astrologia, como a gente trouxe, a questão das dietas, que também não há uma base científica sólida para falar que algumas dietas funcionam e outras dietas não funcionam. E eu queria saber, da sua opinião, por que alguns temas pegaram mais fundo em algumas pessoas, como o caso da psicanálise e da homeopatia, e por que você acha que esses temas pegaram mais no calo e não outros? E também eu queria que você fizesse uma análise sobre a crítica recebida por esses 2 que foram as mais estridentes até o momento. Legal, Gui. Eu imagino que por essas práticas, tanto a psicanálise como a homeopatia, serem práticas muito populares no Brasil, a psicanálise porque ela acaba sendo parte da elite intelectual do país. Então, gera uma sensação de estranhamento ver a psicanálise descrita como uma bobagem, num livro que se chama Que Bobagem. E lembrando que a psicanálise não é nenhum capítulo inteiro do livro, tá? Ela está dentro do capítulo de psicomodismos, ela é metade de um capítulo, e mesmo assim ela causou todo esse rebuliço. A homeopatia também, além de ser uma prática bastante popularizada no Brasil, ela é uma especialidade médica, ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, ela é ensinada em universidades, então ela tem aí uma tradição cultural e médica no Brasil que já vem de muitos anos. Desde 1980, a homeopatia é considerada uma modalidade médica no Brasil.
natural que essas práticas, então, e os seus praticantes se mostrassem um pouco mais vocais do que, por exemplo, o mercado de dietas, até porque, se você for olhar o capítulo de dietas, que são dietas da moda, né? Claro que a gente sabe que tem dietas muito bem baseadas em ciência e que funcionam, a gente comenta delas também, mas a gente quis fazer um capítulo inteiro dedicado às dietas da moda, porque tem muitas dietas que são vendidas como milagrosas e que realmente não têm base em ciência, não são melhores do que qualquer outra dieta bem prescrita por um médico, um nutricionista, uma dieta bem balanceada. E por que isso talvez não tenha atraído uma resistência tão vocal? Porque, primeiro, são vários tipos de dieta e os seus proponentes estariam espalhados ali dentro do capítulo, com vários tipos de dieta da moda. Então, são vários grupos diferentes. Segundo, não são grupos tão organizados quanto, por exemplo, as sociedades de homeopatia, as sociedades de psicanálise que existem no Brasil, justamente por essas práticas serem aí tão populares no país. Outros assuntos que o livro trata, como astrologia, como antroposofia, como deuses astronautas ou pseudoarqueologia, que também são importantes, mas são atividades mais de nicho. Pseudoarqueologia, por exemplo, para muita gente pode ser uma curiosidade ou talvez até um estranhamento, falar, nossa, mas vocês têm que explicar mesmo que essas civilizações antigas, tipo Atlântida ou Ratanabá, né, que é o caso do Brasil, não existem? E sim, a gente precisa explicar, porque mesmo que não seja um assunto que está na mídia como um todo, que está na boca da mídia, são assuntos que caminham num pano de fundo, mas que afetam orçamentos de governo, muitas vezes. Veja nos Estados Unidos o dinheiro que é investido em pesquisa de ETs e OVNIs, e que são infelizmente baseados em pseudociência, mas que estão movimentando dinheiro de contribuintes. Então, mesmo esses assuntos que caminham, às vezes, debaixo do radar, são importantes para serem esclarecidos. E daí eu acho natural que alguns assuntos que tenham mais organização em associações, organização institucional, e que se viram muito ofendidos por ter a sua pseudociência de estimação ali no livro, tenham reagido de uma maneira mais vocal. Eu queria saber uma visão histórica sua. A gente está falando de pseudociências e elas não são únicas e as únicas que existiram em toda a história da humanidade. Olhando para o passado, existem ciências ou pseudociências que eram adotadas como verdade, que hoje não são mais vistas ou não são mais consideradas pela sociedade, e se você acredita que elas sirvam como uma espécie de premonição para todas essas que você debate no livro, que, sei lá, daqui 100 anos, talvez, elas sejam consideradas obsoletas. Se há na história alguma pista de que isso possa acontecer? Acredito que sim, a gente tem aí historicamente toda a pesquisa em alquimia que sumiu e acabou realmente sendo suplantada pela ciência de verdade, pela química moderna. A gente tem a história do uso das sangrias em medicina heróica, medicina, né, de 2, 3 séculos atrás, e que perdurou aí por milhares de anos como a melhor medicina da época. E hoje a gente sabe que a sangria, além de não funcionar, era baseada na teoria dos humores, de equilíbrio entre os fluidos do corpo, que, né, também nunca foram identificados, muito como várias pseudociências que a gente aponta no livro, que também se dizem baseadas em equilíbrio de energias ou nos meridianos. Então, a gente tinha a teoria da sangria, da medicina heróica, que era baseada na teoria dos humores, que seriam 4 fluidos que circulam pelo corpo e que, quando estão em desequilíbrio, a pessoa fica doente, por isso você precisa expurgar, precisa, né, retirar o excesso de um desses humores ou fluidos
definidos em pontos específicos no corpo, onde você deve fazer o corte para deixar aquele humor escapar. E isso foi usado por milhares de anos sem que ninguém contestasse essa prática. Imagina quantas pessoas acabaram agravando sintomas graves de saúde ou morrendo porque foram sangradas em excesso, e isso acabou agravando a condição que elas tinham. E foi com um teste clínico controlado no século XIX, onde finalmente alguns pesquisadores conseguiram demonstrar que a sangria, além de não funcionar, fazia mais mal do que bem. Era melhor não fazer nada do que sangrar a pessoa, que ela podia, inclusive, piorar e morrer. Então, sim, acho que pode ser que daqui a 100, 200 anos, muitas vezes alguém olhe para trás e fale, nossa, não é que tinha uma civilização que usava homeopatia, que é um princípio de cura similar, com diluições infinitesimais, onde não sobra nenhuma molécula da solução original, e eles achavam que isso curava alguma coisa? Pode ser, eu tenho esperança que sim. Agora, durante o lançamento do livro, a gente foi confrontado aí com o que se entende ainda, o que poderia ser, digamos, um 13º capítulo, que seria a questão da ozonioterapia, que é um tratamento ainda altamente experimental, foi alvo de algum ponto de chacota durante a CPI da Covid, ali, durante a pandemia de Covid, e teve um comentário seu durante a sanção do projeto pelo presidente Lula na semana passada, quando você falou que, eu vou até pegar aqui a frase, que os problemas seriam os mesmos de todas as outras pseudociências, mas você disse que o amor pela ciência do Lula, ela acabaria no momento em que a conveniência política batesse na porta. Queria que você explicasse um pouco sobre a ozonioterapia e por que você considerou tão problemática a sanção do presidente a essa prática. E também eu queria que você fizesse um panorama sobre a ciência nesses 6 primeiros meses do governo do PT. A ozonioterapia é uma prática baseada no uso do gás ozônio como um gás germicida. O que ele é? Ozônio é um gás germicida, ou seja, ele tem a capacidade de ser usado para conseguir esterilizar superfícies, ele vai realmente conseguir matar aí micro-organismos. E então ele é um gás germicida. Beleza. Agora, não é por ser um gás germicida que eu posso injetá-lo no corpo humano, seja lá por qual via de entrada, e esperar que ele continue tendo essas propriedades sem causar nenhum dano. Ele também é um gás corrosivo que pode danificar mucosas e tecidos e não deve ser usado dessa maneira como ele é proposto, a não ser nos casos onde, no Brasil, a nossa agência regulatória autoriza o uso, a Anvisa, que é para procedimentos odontológicos e estéticos. Daí você pode aproveitar, então, a ação germicida desse gás, se você vai fazer um tratamento odontológico, que você vai tentar, né, limpar uma superfície dentária, ou se você vai fazer uma limpeza de pele, onde também você quer eliminar, então, né, micro-organismos, bactérias que podem estar comprometendo ali a beleza da pele, você quer fazer um tratamento estético. Essas são os únicos usos dessa prática no Brasil, que são autorizados pela agência regulatória, e o equipamento de ozonioterapia, que é autorizado pela Anvisa, ele traz essa ressalva no manual. Esse equipamento só deve ser usado para fins odontológicos ou estéticos. Nos Estados Unidos, a FDA proíbe o uso de ozonioterapia como um todo, por reconhecer que o ozônio é um gás corrosivo e, portanto, perigoso para ser usado em procedimentos médicos. Por isso, sancionar esse projeto de lei sem fazer aí uma
pesquisa e científica sobre qual é a proposta do uso da ozonioterapia, para quais condições essas associações favoráveis, promotoras da ozonioterapia, estão querendo usar o gás, como que ele vai ser usado e quais são as evidências científicas e de segurança que eu tenho sobre esse gás. Então, me parece que essa análise não foi feita pela equipe que assessora o presidente Lula, mas essa análise foi feita pelas sociedades médicas e científicas que aconselharam o veto ao presidente porque entendem justamente que não há evidências científicas nem de segurança para autorizar o uso. As sociedades científicas fizeram isso, a Academia Nacional de Medicina fez isso, o Ministério da Saúde fez isso. O veto foi pedido ao presidente Lula e ele sancionou mesmo assim, sem dar nenhuma justificativa científica do porquê estava sancionando. Então, por isso a minha frase de que a impressão que nos deu é que o amor pela ciência acabou na hora que a conveniência política bateu a porta. Esse é um governo que se diz favorável à ciência, que tem se mostrado, você perguntou dos primeiros 6 meses, é um governo que tem se mostrado em outras áreas realmente favorável à ciência, preocupado com as bolsas de pós-graduação, preocupado com o financiamento da ciência no Brasil. Então, é uma grande decepção ver que esse governo, que por um lado se diz favorável à ciência e preocupado com a saúde de sua população e que essa saúde seja baseada em evidências científicas, sancione um projeto de lei que é basicamente a promoção de uma pseudociência que pode ser perigosa para a população, que não tem dados de eficácia nem de segurança e que toda a comunidade científica se posicionou contra. Então fica bem difícil, nesse momento, defender que o governo continue sendo um governo pró-ciência. Excelente. E como última pergunta, doutora Natália, a gente falou até no início da entrevista da sua face pública durante a pandemia. Nós falamos hoje em agosto de 2023, apesar de fazer apenas 2 anos aí do pico de casos de contaminação e mortes da pandemia, parece que faz muito tempo, ou muito mais tempo que isso aconteceu, e durante esse tempo, preparando para a entrevista, eu lembrei muito de uma audiência pública da CPI da Covid, que você participou, eu inclusive estava lá no fundo acompanhando, onde você foi bastante elogiada, tanto presencialmente quanto pelas redes sociais, pelo seu discurso de defesa da ciência. E era um momento onde a ciência estava não só sob ataque, mas ao mesmo tempo em um momento de contra-ataque, um momento de se expor e de se preponderar no meio do debate. Passados esses 2 anos, mais ou menos, eu queria que você falasse um pouco que paralelos você enxerga daquele momento, no auge da pandemia, da sua participação, com hoje, dentro do debate científico e do debate científico na sociedade, o que avançou e o que de alguma maneira possa ter retroagido na sua visão? Olha, foi um momento muito marcante para a minha carreira e acredito que para a comunicação de ciência como um todo no Brasil. Ter o privilégio de explicar método científico para o Senado e para milhões de pessoas que estavam assistindo a CPI é algo que eu nunca pensei que eu ia fazer. E foi um privilégio. Eu imagino quantas pessoas que assistiram aquele comecinho da minha exposição na CPI, a primeira meia hora, onde eu tive a oportunidade de dar realmente uma aula com slides sobre o que é método científico, como se faz um teste clínico, como se testam vacinas e medicamentos, por que afinal a gente sabe que a cloroquina não funciona para Covid, quais são as evidências, quais são os artigos que foram publicados, como que a gente avalia esses artigos. Quantas pessoas que estavam assistindo talvez nunca
tivessem antes tido a oportunidade de entender, de acompanhar como é feito um teste clínico, como afinal se testa uma vacina. Então foi um privilégio muito grande e eu acredito que tenha colocado a ciência como um processo científico em evidência. Não só a importância da ciência, a importância de se investir em ciência, a importância da gente ter vacinas, ter medicamentos, mas como se constrói essa etapa, o processo científico, como que eu chego lá, qual é o racional disso. E ter falado isso durante a pandemia, eu acredito que abriu espaço para a discussão que a gente está tendo hoje, provocada pelo livro, que afinal é um livro sobre ciência, é um livro que se propôs aí a trazer para o leitor ferramentas para que o leitor possa separar o que é ciência e o que é pseudociência, o que são aquelas práticas que ele talvez pensasse antes que eram ciência, mas depois, ao ler o livro, ele vai falar, poxa, que legal, eu não sabia. Então, esse que legal eu não sabia é o que a gente quer provocar no leitor. A gente não procura, com o livro Que Bobagem, prescrever nada, ditar como a pessoa deve se comportar ou que decisão ela vai tomar sobre a saúde dela ou sobre a vida dela. O que a gente pretende é que o leitor tenha ferramentas para tomar uma decisão, seja lá qual for, informada, e que ele não seja iludido pelas pessoas que, mesmo que bem intencionadas, vendem essas práticas, promovem essas práticas. E eu acredito que a maior parte das pessoas são realmente bem intencionadas, mas nós acreditamos, Carlos e eu, que já era momento do leitor ter acesso a um contraponto. O Que Bobagem é o contraponto. Ele é o contraponto do que é popular e visto como ciência, principalmente pela população brasileira. E nesse sentido, eu acho que esses dois momentos, eles têm alguma relação, porque os dois momentos colocam a ciência no centro do debate no Brasil. E isso aconteceu num espaço de apenas 2 anos, então eu acho que esses dois momentos são momentos para comemorar, e quem sabe a ciência realmente tenha conquistado um espaço no centro do debate. Nós não estamos preocupados com o resultado do debate, a gente só quer garantir que ele aconteça. Excelente, queria agradecer demais essa conversa com você. Esse é o Cruzoé Entrevistas, nós conversamos hoje com a doutora Natália Pasternak, divulgadora científica, presidente do Instituto Questão de Ciência e coautora, junto com Carlos Osten, do livro Que Bobagem, primeiro lugar na lista de não ficção nos mais vendidos. Doutora Natália, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a você, Gui, pela conversa, e a Cruzoé pelo convite, e a todo mundo que acompanhou aqui o nosso bate-papo. Fica o convite para ler o Que Bobagem, lembrando que você não precisa gostar do Que Bobagem, a gente gostaria que você lesse e depois desse a sua opinião. Está feito o convite. Esse foi o Cruzoé Entrevistas, nós voltamos na próxima semana. Até lá.